Eu sou o João Paulo, professor de literatura dos futuros calouros. Hoje eu vou dar uma aula para vocês de introdução à literatura. Mas antes do vídeo começar, eu gostaria de pedir que você deixasse seu like e sua inscrição. Isso ajuda muito a gente. Eu sei que não faz muito sentido eu pedir like no começo do vídeo, porque você não viu, então não tem como você gostar. Mas se você vir até o final e não gostar do vídeo, é só tirar seu like, dar o seu dislike se você não gostou, não deixar nada também, e comentar o que você não gostou, se você não gostou, é claro. Bom, para começar essa aula eu tenho que te introduzir e falar o que é a literatura. Basicamente, a literatura se configura como a expressão do pensamento humano em diversos períodos históricos. Claro que o pensamento humano nem sempre foi o mesmo. E isso causa diversas transições na história literária. Essas transições, para deixar mais organizado e a gente conseguir compreender melhor a história da literatura, a gente divide a história humana nessas transições e cada partimento da história é chamado de escola literária. A gente apenas estuda a história da literatura a partir da Idade Média. E a história da literatura apenas na Europa e no Brasil, que é o que importa pra gente, né? Bom, a primeira dessas escolas é conhecida como trovadorismo. O trovadorismo foi a primeira das escolas literárias que a gente estuda. Aconteceu entre os séculos XII e XV e a gente vai ter uma aula explicando cada uma dessas escolas literárias, claro, mais a fundo. Hoje é só para dar uma noção para vocês de como isso funciona, certo? A primeira das escolas, como eu disse, é o trovadorismo. É conhecido como trovadorismo, aconteceu entre o século XII e o XV. Eu falo entre o século XII e o século XV porque a literatura não muda de um ano para o outro, por exemplo. Eu não posso falar que mudou exatamente de um ano para o outro, o pensamento humano mudou completamente. Tudo bem que existem algumas escolas literárias que são similares, de fato, mas a maioria se difere bastante uma da outra e não dá para ter exatidão de quando uma muda para a outra, sabe? É tudo meio interligado. Bom, a próxima escola, a partir do trovadorismo, foi conhecida como humanismo, que aconteceu entre o século XV e o século XVI. É daí que sai a ideia do Renascimento. Bom, durante o humanismo, houve a descoberta do Brasil. E nessa descoberta, houve um processo transicional da literatura, que é basicamente o nascimento da literatura brasileira, que é conhecida como quinhentismo. Não é necessariamente uma escola literária, mas pode ser considerado como, porque é basicamente o nascimento da literatura brasileira. Vale lembrar que o quinhentismo aconteceu entre o século XVI e o século XVII, por aí. Surge então, na sequência do humanismo, o classicismo, que aconteceu apenas em Portugal e teve Camões como seu grande influente, certo? A partir disso, no Brasil e em Portugal, aconteceu o Barroco, que aconteceu no século XVII e XVIII, mais ou menos. É importante dizer que o Barroco aconteceu em Portugal e no Brasil, na Europa, né? E no Brasil. E a gente vai comentar dos dois, porque apesar de eles serem paralelos, eles têm algumas diferenças. Mas em geral, era realizar o objetivo principal do Barroco era demonstrar a relação do homem com a fé. Logo após isso surgiu o arcadismo, que acontece entre o século XVIII e o século XIX e exalta o homem e a natureza. No mesmo século XIX, surgiu o romantismo na Europa e no Brasil. Também a gente pode falar sobre os dois separadamente, mas são basicamente a mesma coisa, porque existem vários livros brasileiros que retratam de portugueses que vieram ao Brasil, livros românticos. Bom, o romantismo se divide em prosa e poesia. Prosa é o texto normal, o texto que você geralmente lê, e poesia é o texto em versos, certo? Vale lembrar que o romantismo ressalta as relações entre os seres humanos, o amor impossível, a mulher como algo inalcançável, esse tipo de coisa. Bom, mas a gente vai falar disso num vídeo específico. Em sequência ao romantismo surge o realismo. Realismo que é um dos movimentos mais interessantes da literatura. É lá que surgem as obras de Machado de Assis, por exemplo, como Memórias Póstumas de Brás Cuba, Dom Casmurro, esse tipo de obra. É um movimento muito interessante que retrata a realidade como ela é, sem obviamente tirar o teor mais crítico e eu vou parecer jovem falando isso. Uma vibe mais pesada nos livros, sabe? São livros que são difíceis de ler e são mais pesados, retratam a realidade mais complexa, sem muito frufru que nem no romantismo. Bom, basicamente a partir do realismo até o simbolismo, esses movimentos que eu vou explicar agora conviveram. Tenham em mente que os movimentos coexistiram, certo?
Bom, o naturalismo acontece junto com o realismo, tem pouquíssimas diferenças de um para o outro, são bem parecidos, mas também tem diferença entre o europeu e o brasileiro. Juntamente surge o parnasianismo, que é quase antagônico ao realismo e acontece basicamente na mesma época. Juntamente também surge, como eu havia dito, o último, o simbolismo. Bom, como eu havia dito, o último que eu disse para vocês que coexistiu, que foi basicamente do realismo, foi o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e agora o simbolismo. Todos esses coexistiram. E é importante lembrar que foi mais ou menos em 1992, no Brasil e na Europa. Existem movimentos que se diferem entre os do Brasil e da Europa, mas a maioria é bem parecido. Não há nada de muito contraste entre o do Brasil e o da Europa. Bom, aí a gente entra no pré-modernismo. O que é o pré-modernismo? Não é uma escola literária em si. Não é uma escola literária exata, assim, que a gente pode classificar. Mas a gente pode considerar como um período de transição. Apesar de todas as escolas literárias terem um pensamento que transita de um para o outro, essa foi mais um período de transição porque não tinha um pensamento específico. Foi uma preparação para o modernismo. O modernismo aconteceu entre 1922 e 1945. Foi um período de grandes mudanças, tanto no Brasil quanto na Europa. E foi basicamente uma junção das outras escolas já existentes. Eles pegaram características, uma característica ali, por exemplo, uma característica do barroco, uma característica do naturalismo, e juntaram tudo no modernismo. Aí depois do modernismo acontece a contemporaneidade. A contemporaneidade é um pensamento mais livre. É o que a gente vive atualmente, a partir de 1945, passando década a década, e até é o que a gente vive atualmente. É um pensamento livre. Não existe mais você ter que escrever de uma forma realista porque você vive naquela época. Você pode escrever de uma forma romantista hoje, sendo que o romantismo já acabou. Você pode escrever de uma forma realista, é pensamento livre. Você pode escrever do jeito que você quiser. Essa foi a aula, espero que tenha dado para entender certinho. Não esquece de deixar seu like, se inscrever para ajudar esse canal aqui. E é isso, até mais.